Olá, turma do sexto ano, aqui é a tia Lívia mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos falar sobre HQ, histórias em quadrinhos. Eu tenho certeza que vocês vão amar, eu também gosto muito. Aula passada nós falamos sobre a diferença entre quadrinhos, e tirinhas. Hoje vamos dar continuidade, falando um pouco mais sobre as histórias em quadrinhos, tá certo? Vamos lá. O que é história em quadrinhos? História em quadrinhos, também chamada de HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequências, normalmente na horizontal. Isso aqui eu falei na aula passada, espero que vocês estejam lembrando. Essas histórias possuem fundamentos básicos da narrativa. Tem um enredo, como em toda narrativa, tem o personagem, tem o tempo, o lugar, o desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. Pode ter também a linguagem mista aí, tá certo? A linguagem dos HQs. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite aí intenções distintas. Ou seja, como vocês sabem, nas histórias em quadrinhos existem aqueles balões, certo? Vocês observaram que existem balões que são diferentes de outros? Bom, isso aí não é por acaso, existe aí um significado. Tá aqui, eu trouxe alguns tipos de balões. Vocês podem até dizer, tia, eu não sabia disso, eu não parei para pensar que os balões, eu até lia, percebia, mas eu não parei para pensar que os balões têm um significado. Por exemplo, esse primeiro balão, diz aí, ó, oi, como vai? Se refere à fala aí do personagem. Quando o personagem aí vai cochichar, o cochicho do personagem está cochichando, você vê esse balão tracejadozinho, entendeu? Nesse outro, você observa que é o pensamento. Esse balão aqui do pensamento, eu acho que é o mais conhecido. Talvez você já tenha percebido que é todas as vezes que o personagem está pensando algo, tem esse balão aí do pensamento, onde ele está pensando, cadê o livro? Onde será que eu deixei o livro, E tem também o grito do personagem, quando o personagem leva uma pancada, aquele grito. Esse também é bem conhecido, vocês devem ter observado, o grito do personagem. Veja aí como é o balãozinho, certo? Só todo espichadinho. A fala de mais de um personagem, quando tem mais de um personagem falando, aí ao mesmo tempo nós temos esse balãozinho com essas pontinhas. Aí nós temos 4 pontinhas, 4 pessoas estão falando. Existe esse daí da lâmpadazinha, certo? Simbolizando que o personagem está tendo uma ideia. Esse de sinal de interrogação, claro, como não poderia deixar de ser, o personagem está com alguma dúvida, que é o sinal de interrogação. No sinal de exclamação, que é o próximo sinal, o personagem está admirado, ele viu alguma coisa, ele está admirado com alguma situação, com alguma coisa, certo? E esse outro tique que parece uma nuvenzinha, tem 3 pontinhos ali no meio, o personagem não consegue se expressar, ele talvez não consegue por algum motivo, não se sabe, na história você vai entender, mas ele não está conseguindo se expressar, então aparece esse balãozinho aí, certo? E quando o personagem está triste, olha aí, parece uma nuvenzinha chorando, parece assim uma nuvem, como se estivesse chovendo, pronto, O personagem está choroso, ele está triste. No outro, a gente vê aí as cifras, notas musicais, o personagem está cantando. Então, quando o personagem está cantando, aparece esse balãozinho aí, certo? E esse mais escuro, quando tá assim, preto, aquela cor mais fechada, esse balão fechado, que não tem nada dentro, mas tá bem escuro. O personagem tá muito bravo, muito zangado. Ah, tia, eu não sabia disso. Olha só como é legal a gente compreender. Porque nas HQs, os balões são responsáveis para dar dinamicidade à leitura. Cada balão apresenta um formato diferente para indicar fala, pensamento, grito, choro, sussurro e etc, certo?
Outros recursos bastante explorados são as onomatopeias, definidas como as palavras que tentam reproduzir sons. Tem muito nos HQ, né? Exemplo, cabrum, como o som de trovão, né? Cabrum. Aí quando é um relógio, tic-tac, entre outros. Então, essas onomatopeias são esses sons aí que são reproduzidos, certo? Também é bastante explorado o uso de letras de tipos diferentes, certo? Letras de tipo diferentes, e sinais de pontuação, sempre buscando a interação aí com o leitor. Os quadrinhos que formam o HQ têm a função de indicar a sequência das ações apresentadas na história, né? Eles podem ser chamados também de forma mais clássica, que são os traços retos, regulares, ou também de forma despojada, seguindo o estilo do autor. Aqui eu estou falando do quadrinho em si, certo? Os quadrinhos apresentam uma linguagem visual, certo? Desenhos, cores, formas, além de uma linguagem verbal. Às vezes há texto verbal, não há texto verbal, né? Tem só o visual. Por isso, sentimentos, emoções e movimentos, por exemplo, serão desenhados nas expressões faciais dos personagens, em seu corpo, e não serão narrados em palavras. Porque assim, vocês observam que existe alguns quadrinhos que não tem ali uma linguagem verbal. É só a visual, ou seja, só aquela linguagem não verbal. Existe somente os desenhos, os personagens, e tem as expressões faciais deles, né? Então, muitos aí, os professores costumam usar muito esses quadrinhos, normalmente tirinhas, né? Que são mais curtas, mas eles usam bastante tirinhas, ou até quadrinhos mesmo, com a linguagem, um trecho, vamos dizer assim, um trecho de algum quadrinho, com o objetivo de você fazer uma produção textual, baseada apenas naquele... vamos dizer assim, no texto visual. Você observa, eles pedem para que você, a partir da imagem que você está vendo, observando os personagens, essa expressão facial dos personagens, do corpo, e você consiga aí produzir um texto baseado apenas no visual, certo? Que é esse texto aí não verbal. Você produzir aí uma narrativa, né? Uma historinha, criar uma historinha, certo? Diferentemente de outros textos narrativos, as HQs não exigem necessariamente a figura do narrador. As falas dele, quando há, são apenas para contextualizar a história e aparecem normalmente no canto superior do quadrinho com informações referentes ao tempo e ao espaço da narrativa. Por exemplo, abaixo. Ou seja, o que está dizendo aqui? O narrador, ele não é muito presente. Existe aí quadrinhos, histórias que nem tem narrador. E quando tem um narrador, esse narrador vamos dizer assim, é bem tímido, é apenas como está aqui nesse exemplo, né? Enquanto isso, e de repente vem aí a história em quadrinhos, certo? De repente ele fala, quando de repente, aí começam os personagens aí nessa linguagem verbal e não verbal, certo? Então é bem interessante. Em algumas situações também, gente, o estilo da letra é importante, certo? Empregado em HQ. Pode apresentar variações, contribuir significativamente para o sentido que se pretende transmitir. Assim, pode-se afirmar que o estilo da fonte das HQ é importante, expressivo, certo? Então é isso, gente, a nossa aula de hoje. Nós observamos aí sobre as HQs, né? Que tem os tipos de letras, os quadrinhos e principalmente os balões, né? Que existe aí essa diferença de balões para balões, e vamos fazer aí essa atividade, certo? A atividade que vocês vão fazer está na página 34, 35, 36, 37 e 38. São essas páginas que está aí no livro de língua portuguesa no módulo 2. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.